e espera. Uma mensagem de Cruz e Souza, pela psicografia de Chico Xavier. Emudece o teu pranto, cala o grito de revolta na dor que te encarcera. Por mais negra, mais rude, mais sincera, a mágoa estranha de teu peito aflito. Em toda a terra, a lágrima e o conflito, ruínas do mundo que se desespera. Ama e sofre, trabalha e persevera na esperança de paz e de infinito. Peregrino de campo atormentado, rompe os velos e as trevas do passado, fita a luz do porvir resplandecente. Muito além do terrível sorvedouro, nas estradas liriais de acanto e louro, o sol do amor refulge eternamente. Bom, então, deixa antes da gente começar a fazer alguma observação, que é sempre muito bom repetir. Essas nossas lives, que acontecem quinzenalmente às terças-feiras, que enfeixam um programa chamado de Moisés a Kardec, são um conjunto de lives para fazer uma interpretação espírita daquilo que seria a Torá. Então, seria uma análise espírita de passagens do Antigo Testamento, mais especificamente em cima das obras de Moisés. O importante nesse momento é a gente perceber que o nosso objetivo no nosso trabalho não é trazer a integralidade do texto na sua visão mais literal, mas observar os aspectos simbólicos que existem, a sabedoria oculta no texto, sem a pretensão de validar todas as passagens do Antigo Testamento como se elas fossem lídima expressão do pensamento espírita, mas tentando interpretar e entender o que se passa por trás dessas passagens tão interessantes e que são tão antigas, mas repletas de tanta sabedoria. E, nesse sentido, nós já estudamos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Tayane, já estudamos o livro de Levítico, e agora nós estamos atravessando o livro de Números. E, especificamente, dentro do livro de Números, nós estamos vendo aquela parte na qual os espias, os 12 espias, eles se deslocam para dentro da região, da terra, chamada Terra Prometida, e trazem notícias. Então, nós estamos ali, naquele momento em que os 12 vão e retornam, e os diálogos que foram mantidos em função do que eles relatam, do que teriam encontrado lá, para fazer uma aproximação mais efetiva do que esses ensinamentos trazidos por esses homens que entraram em Canaã podem oferecer para nós nesse momento. Então eu passo agora aqui para o Álvaro, para que ele tome do pontinho onde a gente parou, para a gente começar a fazer a conexão com o estudo de hoje. Por favor, Álvaro. Vamos lá, essa passagem ela é bem interessante. A gente vai fazer alguma conexão daqui a algum tempinho com o Evangelho, para a gente entender esses elementos. Mas, como nós já vimos de maneira bem resumida, nós encontramos Moisés escalando 12 homens, e esses homens a gente chegou a comentar que são Anashim, que são homens que dentro do hebraico bíblico, não do hebraico moderno, isso traz uma referência a pessoas mais de nobre caráter, e eles vão no sentido de espionar, assim dizer, de investigar, assim dizendo, a terra de Israel. Esses homens, é interessante que, apesar de serem pessoas virtuosas, eles acabam trazendo uma figura de desânimo para o povo de Israel. E somente 2 destes acabam se comportando de maneira diferenciada. Um deles é Yoshua, que ele recebe uma modificação no seu nome para que ele cumprisse essa missão. E aqui o intuito disso é o intuito de trazer o aspecto da prece que Moisés realiza por ele, observando que ele tinha suas
condições de cumprir a missão, mas vamos assim dizer, precisava de uma forcinha espiritual, porque a tentação ali seria grande para o seu espírito. Então, Yoshua, ele recebe esse adicional, ele passa a ser chamado pela primeira vez como propriamente Yoshua, filho de Nun, Yoshua ben Nun. E o seu nome era Oshea antes. Vamos dizer... Álvaro, o nome dele era Yoshea e passa a se chamar? Yoshua. Yoshua. Yoshua é o nome de Jesus. Exato. Também. Jesus. E a gente traduz aqui o nome dele não como Jesus, traduz como Josué. Mas a gente percebe que isso é comum dentro do Evangelho. Então, por exemplo, João, o nome de João em hebraico não existe, nem existe esse J, então o nome dele era Yohanan. Mateus, Matitial, Levi, nós encontramos vários nomes assim. Tiago é Jacó. Jacob é Jacó. Em hebraico, em inglês é James, né? Em inglês é James. Mas faz sentido Jacó se dar Tiago, porque é Yaakov, Jacó, Jacó, Tiago. Então vai ao longo dos séculos transformando de Yaakov, igual Berenice é Verônica, porque é Berenice, Beronice, Veronique, Verônica, Verônica. Então vai devagarinho um nome se transformando no outro. A cristianização dos nomes judeus acabou trazendo essas mudanças. Mas eu queria voltar Miriam. Eu queria voltar a um ponto um pouquinho anterior a tudo isso, que é o seguinte: são escolhidos 12 espias e eles vão adentrar a terra. Mas os 12 que adentram a terra não são representantes dos 12 filhos de Jacó. Porque a gente poderia esperar que fosse Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad, Aser, Dan, Naftali, José e Benjamim. Não é. Há uma mudança, ou seja, aqui na hora que os espias vão, já aparece aqueles que terão terra. Então, os Levi não são enviados e não tem José também como sendo da tribo de José diretamente. Mas José tem duas tribos, a tribo do filho Efraim e do filho Manassés, substituindo aquilo que seria a tribo de José e aquilo que seria a tribo de Levi, ficando 12, sendo que esses dois são de outras tribos. E só para a gente se localizar, dos 12 que vão, tem 2 que são mais relevantes nessa história, que é Yoshua, Josué e Caleb, que são pertencentes a qual tribo? Quais as tribos deles? Deixa eu ver, que eu não estou lembrado de cabeça. Então depois a gente vê. Efraim, Yoshua é da tribo de Efraim. Que é filho de José. E... Interessante. É que eu tô sem o meu Rumash. Deixa eu olhar no hebraico. Depois a gente vê, isso não é importante. Tá bom. Mas é interessante que você colocou esse segundo. Yoshua, a gente percebe que existe a intercessão de Moisés em preces a favor dele. E a gente sabe o quanto isso é importante. Agora, Caleb, ele já recebe uma outra condição. Quando ele entra à terra de Israel, ele vai até Hebron, acho que em português. Hebron, e faz as suas preces lá nos túmulos dos patriarcas, pedindo o auxílio espiritual para que ele vencesse aquelas
a dificuldades. O interessante que a gente vê aqui, dentro desses dois aspectos, é que quando eles retornam, alguns se amedrontam, acabam falando, olha o tamanho da uva, olha os gigantes, os inimigos que vamos encontrar, a terra é boa, mas acho que a gente não devia entrar, começa a amedrontar as pessoas com meias verdades, vamos assim colocar. Alguma coisinha era real, outra parte não era tão real assim. E o que acontece dentro desse episódio é que somente esses dois acabam resistindo. Após esse momento, nós vamos encontrar. Eu acho que eu vou trazer logo uma passagem do Evangelho e depois eu passo para vocês comentarem e depois a gente segue. Antes de você pegar essa passagem do Evangelho, eu queria ouvir o professor Severino sobre esses aspectos que a gente está comentando dos espias, das tribos. De repente, ele tem boas contribuições aí a nos oferecer e a gente entra na parte do Evangelho. Eu não diria que eu tenho boas, eu tenho poucas, mas interessantes para a nossa reflexão, né? Porque Moisés envia 12 Meragairim, que são os caminheiros, que foram, vamos dizer, a pé, né? Explorar o ambiente e a terra, para que eles pudessem se instalar e preparar o ambiente que iriam chegar. E ide, vão e verifiquem, né? Envie, segundo está no capítulo 13, logo no começo. Agora vamos fazer um paralelo com Jesus. Jesus também escolhe 12, mas ele não envia. É o contrário, dizer, vai, ele diz, Lehu Aharai, venham depois de mim, que a maioria traduz como sigam-me. Porque aqueles homens iam buscar experiência, conhecimento, condição de ver como entrar na Terra Prometida. Jesus já estava na Terra Prometida e já era a luz maior. Ele não precisaria mandar ninguém. Bastava dizer, venham após mim e observem como eu me conduzo nessa terra que já foi conquistada por os enviados de Moisés. Eu não estou enviando ninguém, eu estou convocando vocês para observarem como deve ser a nossa conduta na terra que foi conquistada pelos nossos ancestrais. Então, há sempre uma união, como você bem colocou, Jorge, no começo, onde a gente não vai explorar nem querer explicar a primeira revelação, mas a gente vai trazer, nosso objetivo é unir a primeira e a segunda, porque elas não se antagonizam, pelo contrário, elas se complementam. Na terra de Jesus para cá, nós não temos que mandar absolutamente ninguém na frente, nós temos que seguir os exemplos deixados e os ensinamentos que ele, com tanta maestria e eu diria assim, ciência da sua presença e consciência da importância, que a partir dali não precisava de espião, nem ninguém verificar o caminho. Bastaria segui-lo, observando como ele fazia. Sim, Álvaro. Vamos para o Evangelho. É interessante, porque a gente percebe, até comentei sobre isso no estudo de ontem, que nós fizemos do NEP. A gente não está muito habituado a usar símbolos no Ocidente, no mundo moderno e principalmente no século XXI. A gente não está acostumado a usar símbolos. Por que a gente não está acostumado a usar símbolos? Como vem essa substituição? A partir de Galileu Galilei, com todas as suas contribuições para a física, para a matemática, para a astronomia, a gente começa a gente assiste aquele renascimento e uma valorização da arte grega. Nós vemos ser revivido aqueles aspectos da humanidade e a gente vai ver o nosso planeta lutando para que as luzes da razão pudessem estar dando continuidade em processos científicos que iriam posteriormente culminar lá, muitos séculos depois, com o iluminismo. E todo esse culto à razão que existe por parte de grandes missionários da humanidade,
missionários que foram mártires, como Giordano Bruno, Galileu Galilei, que foi cativo, foi condenado à prisão perpétua domiciliar, e tantos outros, trazem uma influência muito grande para o Ocidente. Qual é essa influência? A influência da matemática, da razão exata, da razão certa. O que no Oriente, isso não é assim tão explícito, essa razão. Existe uma filosofia e a oportunidade de se trabalhar a abstração de símbolos. Esse processo todo, dentro da ciência, da teologia, faz com que o Ocidente não seja mais racional, né? Seja mais racional e os símbolos permaneçam esquecidos pela história do nosso Ocidente moderno. Então, quando a gente está lendo, por exemplo, uma passagem, a passagem que eu quero trazer a correlação é a passagem do rico e o Lázaro, a parábola lá do Evangelho de Lucas, nós encontramos o seguinte elemento. Está sendo descrito que Lázaro ficava para fora do portão do rico e ele buscava as migalhas que caíam da mesa para poder se saciar. Saciar, eu não vou adentrar assim na parábola como um todo, mas eu quero só trazer o símbolo. Esse saciar-se, que aqui é importante, eu até comentei disso no estudo de ontem, também por acaso, mas esse saciar-se dentro do hebraico, ele está relacionado ao Birkat Hamazon, a você fazer uma refeição onde você se sacia de pão. Esse saciar é o peso de uma azeitona média. Então, se precisa se colocar isso dentro de um número, os rabinos trazem 23 gramas e meia de trigo. Peraí, você está dizendo que o sentido de saciar é comer uma quantidade de pão de 23 gramas e meia, como se fosse o tamanho de uma azeitona média. Isso. Então eu estou no pecado da gula faz muitos séculos. Né? O Birkat Hamazon, que é a prece que se faz após a refeição do pão, que é uma prece mais longa do que para os outros alimentos, quando você está raiado, quando você está obrigado a fazer essa prece, quando você come mais de 23 gramas e meio. Então, é uma referência, por quê? Porque no dia de sábado você tem que fazer uma refeição. Porque nas grandes festas você tem que fazer uma refeição. Então, no Pessach, você precisa de comer um kazait, a gente chama. É se saciar, um kazait de matzah. Então, o que o pobre estava ali, Lázaro, procurando? Literalmente migalhas. E ele não conseguia, com facilidade, acumular o mínimo, o básico, para o próprio cumprimento da lei que vivia o próprio rico. Ali dentro daquela comunidade, daquela sociedade judaica. Então, a vida de Lázaro era muito difícil. Mas ele tinha tzarat, que é aquilo que a gente vem discutindo e falando, são essas chagas na pele, que a gente traduz como lepra. Só que o texto vem falar uma coisa assim para a gente. Ele fala assim, olha, os cachorros vinham lamber as suas feridas. E aí, pela ausência do símbolo, a gente lê isso, não entende exatamente. A gente fica imaginando, porque ele estava deitado, o cachorro passava lá e lambia ele. Nem tem tanto cachorro assim no Oriente Médio. Talvez hoje em dia mais, mas não é nem assim, né, um animal, porque ele é impuro para os judeus, para o livro de Levítico. Então não é nenhum animal assim que deveria estar, como por exemplo o hamor, como o burro, a mula, né? Esse deveria estar, a ave, esse deveria estar. O que está fazendo? Então ele soa estranho naquela parábola. E quando a gente lê Caleb, aqui, significa com o coração. Caleb significa com o coração. Como se escreve cachorro em hebraico? Kelev. As exatas mesmas 3 letras. Então, o nome desse personagem, que ele alcança
e ele se debruça em prece e pede sobre o túmulo dos patriarcas e busca todo o fortalecimento, e diferente de Yoshua, ele se manifesta e fala, não, gente, vamos, porque Yoshua não calunia a terra, mas Caleb, ele se levanta para que ninguém caluniasse. Então ele toma uma atitude extremamente proativa, uma atitude espiritualmente extremamente importante. E existe outra passagem, lá no livro de Reis, onde vai contar de Gideão, acho que fala Gideão, em português. E ele vai para uma guerra. Gideão, ele faz os seus sacrifícios, a farinha dele é sem fermento, sem orgulho, sacrifica a sua carne. E nesse processo, ele ouve a voz de Deus, mediunidade, através dos espíritos superiores, aqui no Antigo Testamento, a voz de Deus, representada assim, é o símbolo. E ele ouve a voz de Deus e fala assim, olha, você vai falar para os homens só nessa faixa etária, só nessa condição, que eles vão adentrar a guerra. De 22 mil, ficam 10 mil. E depois ele fala assim, agora, aqueles que beberem água como cachorro, está escrito, traduzido assim, eles vão à guerra com você. E aí a palavra lá é Caleb. O símbolo no hebraico faz referência a essa paraxá. Porque não está falando quem desce a animalidade, mas está falando do comportamento de Caleb, aqui, que é o símbolo, que para nós é o cachorro, que é o Caleb, que comunicam essas três histórias. E ali o que está dizendo de Lázaro é o seguinte, você quer encontrar o perfil espiritual de Lázaro, ele passava por uma prova difícil, mas ele se entrega à prece. Lamber as feridas é tudo aquilo que ele consegue. É até interessante, na obra de André Luiz, nós encontramos uma passagem, no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde a senhora faz uma prece e pede ajuda. Os espíritos imediatamente magnetizam ela, fazem com que ela entre em desdobramento, ela vai de encontrar o marido dela que estava traindo ela numa festa. Ela enxerga tudo aquilo, vê tudo aquilo, e ela começa a sofrer com aquilo. Os benfeitores espirituais explicam para ela, olha, o casamento não é uma condição onde apega-se ao amor para que o matrimônio seja ao redor do sexo, da paixão, ou o que quer que seja. Mas o casamento é uma escola. Em escola existem professores e também existem alunos. Você precisa de acolher o seu esposo. E ela fica com muita raiva da mulher que estava traindo e fala, mas eu estou vivendo um inferno na minha vida, vamos assim colocar, depois que essa mulher entrou. Mas você não sabe quem foi ela no passado, quem será ela no futuro. E eles instruem. E o bacana depois de tudo isso é que ela vai retornar ao corpo não se lembrando com exatidão, mas tendo a claridade espiritual na sua vida. E eles falam, André Luiz fala assim, mas ela fez uma prece, o que mudou? Falou, olha, a prova não mudou, a dificuldade não mudou. Mas agora, ela está mais pronta, ela encontra o consolo do preparo e da força espiritual que ela buscou na conexão com os espíritos superiores. Então, esse momento faz com que Lázaro, quando o texto fala, estão lambendo as feridas, é que a única força que ele podia encontrar para vencer todas as dificuldades mais miseráveis que a vida tinha colocado para ele era o encontro com a prece, era o auxílio dos espíritos superiores, porque na Terra ele era desprezado por todos, porque na Terra ele não conseguia malemar o suficiente para comer 20 e poucas gramas de pão. Então, esse símbolo de Caleb, que se comunica com o Evangelho, que se comunica com o livro de Reis, é um símbolo que eu queria trazer, Larra, que eu acho que é um dos elementos assim importantes dessa nossa passagem. Muito bom. Professor, queria fazer uma pergunta com relação a esse personagem, Caleb,
Queria ouvir do senhor quais são as construções que a gente pode ter aí em cima dessa leitura que o Álvaro nos traz, essa necessidade da compreensão do hebraico para que a gente consiga entender isso, e conhecer um pouco mais de perto esse personagem Caleb, assim, se ele era jovem, se ele era adulto, como é que era a idade desse indivíduo que está inserido nesse momento tão importante da história de Israel. Ô, Álvaro, a questão do símbolo aí que você traz é fantástico e é indispensável para a gente aprofundar, eu diria, cabalisticamente, o entendimento maior dessas passagens, né? Porque você conhece a expressão sim leve em hebraico. Né? O que significa sim leve? Atenção, né? Coloque o coração. Né? Ponha o coração. Porque sim é pôr, é o verbo lá, sim é pôr. Ponha o coração. Então, aí, observe, na situação de Lázaro, sofrendo, sem ter o mino para comer, humilhado, o que é que ele traz? O que é que a simbologia cabalística traz? O coração. Caleb. Os cães vinham lambê-lo as feridas. Cleve, né? Como o hebraico não tem vogal, é a mesma palavra, não é isso? Então, significa que na dificuldade, como Lázaro esteve, ele venceu, ele foi ao seio de Abraão, porque ele colocou o coração na dificuldade. Ele chamou o sentimento maior que a gente tem, a razão, aquilo que Jesus disse. Ele buscou na dificuldade, na opressão, como Jesus diz, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos. Ele colocou o coração na situação e ele venceu sem maiores dificuldades. Então, a gente pode tirar aí um paralelismo que em qualquer situação, seja ela como for, ponha o coração nela. Ponha a razão e o coração, o sentimento de sintonia com a mensagem espiritual que há por trás de qualquer dificuldade. É maravilhoso esse insight desse símbolo, que, na verdade, a gente sabe que as letras hebraicas, elas dizem uma coisa, as pessoas entendem outra, mas por trás de tudo aquilo já existe uma terceira intenção ou interpretação, que é onde está a verdadeira mensagem que a gente encontra lá em Gedeão, daqueles bebiam como cachorro, não. Eles colocavam o coração naquilo que eles iam fazer. Por isso que eles foram escolhidos, porque eles estavam com o sentimento de adesão ao processo, né? De se inserir naquela causa a favor de Deus. Então, eles puseram o coração. Lázaro pôs o coração. E nós todos, nessa situação, com base no Evangelho e na própria doutrina, vamos colocar o nosso coração, que exatamente é a reforma interior, é a reforma íntima. E eu escuto Jesus dizendo, não é o que entra pela boca, que macula, mas o que sai. O que sai do coração é que representa exatamente quem você é. Pelo que você diz, pelo que você fala, a gente sabe o que é que você carrega dentro de você. Que Caleb, ou que sentimento espiritual você traz com você. Isso é muito interessante, porque o conhecimento da língua original na qual um texto foi construído é muito importante para que você tenha precisão na leitura. Imagine, por exemplo, uma pessoa que pega um texto escrito em português, que fala que o boi comeu uma manga, depois ele entrou na manga levada por um homem sem manga. Então, a pessoa vai achar que é tudo fruta, mas o boi comeu a manga fruta, entrou na manga, que é aquela, não sei se chama manga no Nordeste. Cercado, né? O cercado. É aquele cercado onde vai ferrar o gado, é manga. Então, o boi come a manga, entra na manga, levado por um homem sem manga. Esse homem não estava sem fruta, é que a roupa dele não tinha manga. Então, e aí, se você não tem essa capacidade de perceber as palavras que têm a mesma construção vocálica, é muito complicado você conseguir fazer determinadas interpretações, porque as palavras vão mudar de acordo com o contexto. E aqui,
existe um ponto que eu já vi alguns comentários sobre essa questão, comentando que quando Caleb sai do Egito, ele teria aproximadamente 40 anos de idade. Aproximadamente 40 anos. Então, somando 40 com mais 40 de caminhada, ele teria 80. Então, ele tem um momento lá que ele diz assim para Moisés: vamos! Eu me sinto hoje mais forte do que quando saí do Egito. Então, o cara com 80 anos, ele estava mais vigoroso, ele estava mais disposto, mais empenhado, mais comprometido do que quando ele tinha 40 anos. E eu fico assim vendo Divaldo Franco, né, comparado. Divaldo com 80 anos, Divaldo com 40 anos, e o homem numa disposição, hoje com 96 anos, viajando e não se poupando para o trabalho de divulgação da mensagem. E a gente vê algumas pessoas, lucidez, né? Incrível, com uma disposição, uma vontade de acontecer. Ele veio uma vez aqui em Rondônia, E aí ele fez uma atividade, fez uma outra atividade, aí chegou na hora do almoço, o presidente da nossa federativa disse assim: Divaldo, você vai agora almoçar, estava na hora do almoço, dá uma descansada, porque à tarde vai ter uma atividade, né, no final da tarde, então a gente vai dar esse horário para você descansar, mas o pessoal da TV tem um horário do almoço que tem um noticiário, e eles queriam que você fosse, mas a gente entende que você está cansado, então a gente não queria que você se estressasse por isso, então a gente até conversou com o pessoal que ia ver se você vai poder ir ou não, mas a gente vai entender por conta do cansaço. Ele disse: eu nunca estou cansado para divulgar o Evangelho. Ele se levantou e foi. Então, assim, quando eu lembro disso, aí eu vejo o Caleb dizendo: eu estou mais disposto hoje do que quando eu saí lá atrás. Isso é fantástico, isso é muito interessante. Aí eu dei uma rastreada aqui na internet, que eu também não sabia, e eu fui atrás para tentar descobrir, e eu encontrei a informação, Álvaro, de que o Caleb, o pai dele não era judeu, o pai dele era de uma outra etnia que não era hebreia. Mas a mãe dele era hebreia, e como quem leva a natureza de ser judeu é a mãe, não o pai, a mãe dele era hebreia e era da tribo de Judá. Então nós temos um da tribo de Judá e um da tribo de Efraim, né? São duas tribos bem diferentes aí, entrando na terra de Canaã. Um filho de Lia. Coincidentemente, da tribo de Jesus também, né? É isso. De Davi. Um filho de Lia e outro filho de Raquel, que a gente já conversou isso outras vezes aqui, sobre essas questões que aparece filho de Lia e filho de Raquel com muita frequência, quando tem duas pessoas, aparece de um e do outro, dos dois ramos dessas duas irmãs, os descendentes. E é bem interessante, Elahá, porque essa história ela vai se desdobrar em outros elementos aqui importantes para nós. Por quê? Quando eles chegam e dão essa notícia, imediatamente diz que essa data era Tisha B'Av, 9 do mês de Av, que é o mês onde onde nós encontramos assim, um dia de muita tristeza para o povo de Israel. É um dos dias de jejum. Então, é um dos jejuns que os judeus fazem até os dias de hoje. Então, o templo, primeiro e segundo, foram destruídos no dia de Av. A Noite dos Cristais começou no dia de Tisha B'Av, no 9 de Av. É um dia assim, bastante marcante. E diz que parte do povo vai falar lamúrias, vai falar... como lamúrias a gente traduz? Vai falar mal, vai caluniar, vai fazer difamar, né? Blasfemar. Vai blasfemar, isso, essa palavra. Vai blasfemar Moisés. E a gente acabou de passar pela passagem onde Miriam blasfemou e Miriam teve
as consequências espirituais da Tsarat. E a gente percebe que a Tsarat, lá no Lázaro, da parábola do rico e o Lázaro, é aquele problema somatizado no corpo, ligado possivelmente ao Lashon Hara, à blasfêmia. E a gente percebe o Lázaro passando a parábola inteira quietinho, sem reclamar de ninguém, e a única coisa que ele faz é recorrer a Deus, e através da prece, nesse símbolo de Caleb, aqui, muito importante para nós. O interessante é que então vai ser dito assim, olha, você, Moisés, era melhor que tivesse deixado a gente, a blasfêmia deles, era melhor que tivesse deixado a gente lá no Egito. Pelo menos a gente estava escravo e não teria que cair na espada. Lembra da estranha moral de Jesus? A gente falou dessa espada lá no bezerro de ouro, e a gente falou assim, o que é essa espada? Tanto da estranha moral, quanto do bezerro de ouro, quanto agora. Vamos entender todo esse processo, colocar cada peça no seu lugar. Então, vamos lá. A terra de Israel tem um sentido simbólico. Adentraram um estado de espírito. Por que esses homens não queriam sair do deserto? Porque ali tinha maná, eles recebiam a comida dos céus, eles tinham a nuvem que acompanhava, tinham o poço de água que acompanhava, tinham todos os milagres todos os dias. Entrar para conquistar uma terra exige trabalho, você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, você vai ter que vencer os povos que ali estavam habitando, você vai ter que entrar em guerra de espada. Mas essa terra que tem que ser conquistada é uma terra espiritual. Então, eu trouxe um trecho aqui que a gente talvez vai se surpreender com o autor. Diz assim, somos uma vasta legião de combatentes em via de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizando em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Essa frase é de Aulus, é do espírito Aulus, na obra de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, salvo engano. No Mundo Maior, perdão, é no Mundo Maior. Então, essa frase é de Aulus no livro Mundo Maior. Ele está falando isso, está explicando para a gente o símbolo da conquista da Terra. E o que esses homens queriam na realidade? Permanecer afastados no ostracismo, eremitas, permanecer isolados do convívio espinhoso que propõe aqui a conquista de uma terra e a convivência com os cananitas. Então, é muito confortável, né, Álvaro? É muito confortável. Isso parece muito com alguns filhos que permanecem na casa dos pais e decidem não sair para o mundo lá fora pelas comodidades que têm. E muitos de nós que nos habituamos a não enfrentar os desafios naturais, né? Às vezes, hoje em dia a gente tem muito daquela questão, né? Ela rápido, professor Severino Celestino, eu pedi para vocês comentarem isso. Ah, não, eu me valorizo. Então, eu vou sair desse emprego, eu tenho que me amar, eu tenho que ter amor próprio, então eu vou sair desse emprego porque o emprego tá ruim, eu vou abandonar esses amigos porque esses amigos são isso, eu vou abandonar o meu centro espírita porque as pessoas lá não me compreendem, eu vou abandonar... A gente vai... É a filosofia líquida presente no nosso dia a dia, disfarçada de amor próprio. Mas não existe amor próprio sem amor ao próximo. Não existe amor próprio sem amor ao próximo. Porque amar ao próximo é amar a centelha divina que habita nele. E amar a si mesmo é amar a sua centelha divina, é amar a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que diz o próximo, como a ti mesmo.
porque tudo aqui está manifestado no amor divino. Então, esse afastamento das obrigações, eu não estou dizendo que todas as relações devem permanecer pela eternidade em nossas vidas. A gente sabe que sim, existem relacionamentos tóxicos, existem situações que algumas vezes é melhor a gente sair daquela posição, mas para isso é necessário que nós tenhamos nos fortalecidos através da prece, através do entendimento, como nessa história que nós trouxemos lá do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ela era convocada a amar aquela que era o objeto da traição do seu esposo. Nós estamos aqui diante de uma situação bastante complexa e muitos de nós fugimos à culpa, fugimos à luta e tornamos eremitas do nosso egoísmo, porque não nos sentimos prontos naquele momento para buscar, através da prova, o fortalecimento necessário para nós vivermos. Eu vou passar para vocês comentarem isso, depois eu tenho mais um ponto, se der tempo. Uhum. Professor. Olha, Álvaro, eu vejo esse conjunto todo de comodismo das pessoas não quererem sair da sua condição de cômodo, como você bem disse, recebendo o maná, comendo, tendo barraca, tendo um tabernáculo ali à disposição para a orientação espiritual. Estava tudo às mil maravilhas. Mas eu me lembro do conto da vaca de Santo Antônio, lá com Chico Xavier, que aquela família vivia sobre os auspícios do leite daquela vaca, e o anjo mandou matar a vaca para que todo mundo deixasse o seu comodismo e fosse trabalhar e fosse produzir o seu sustento com o seu próprio esforço. E Mateus, no capítulo 13 do seu Evangelho, que nós já comentamos, eu e você, no estudo da parábola do semeador, a sua missão espiritual daquele que levava o ensinamento àquele povo, começa com Mateus, que era semita, judeu, falando sobre Jesus, quando ele diz assim, Jesus saiu de casa, ele estava no seu comodismo, no seu ambiente, ali na proteção da casa de Pedro, na família, largou tudo para vencer os desafios da vida. Saiu de casa e foi para a beira da praia, multidões o seguiam, e aí ele largou tudo aquilo que podia ser de comodidade para ele e foi lançar a semente do ensinamento maior que se conhece, que é a semente do trigo, na parábola do semeador. Depois ele transfere essa mesma semente para o joio, e aí declara em João 10, eu vim para que todos tenham vidas, porque eu sou o pão da vida. Então, observe que em tudo há um relacionamento ou um inter-relacionamento que não é conquistado com o comodismo de permanecer estático, acomodado, como diz ela, filhos que passam dos 30, dos 40 em casa, porque tem medo de enfrentar a vida, tem medo do desafio de sair do seu ambiente, de casa. E aqui no meu interior do Nordeste, meu pai dizia, cobra que não anda, não engole sapo. Então, ele tem que sair da toca, porque o sapo não vem onde ela está. Então, cada um procura entender isso como uma grande mensagem. Porque aquela ideia de permanecer no desafio, ou então voltar, o que é pior ainda, voltar à escravidão, seria melhor do que ficar ali para morrer no deserto, é o desânimo daquele que se acomoda com a vida e não tem coragem de mudar. A mudança é indispensável. Você vê o que é o indivíduo assim, eu prefiro a escravidão do que o embate. Eu prefiro ser escravo do que enfrentar e tentar lutar para ser livre. Então, é uma circunstância muito, muito feroz. E aí eu vou contar para vocês uma história.
que eu aprendi quando eu fazia a 6ª série, 2º ano do ginásio, professor. Essa história tem uns 15 dias que eu ouvi. Mas nessa época a gente tinha ensino religioso na escola, viu, Álvaro? E eu aprendi tinha uma professora, inclusive ela era freira, e ela levava sempre uma historinha para a gente. E eu não lembro nada do que ela falou durante o ano inteiro, mas as historinhas dela eu lembro. Então eu vou contar uma das histórias que ela contou. E aí a gente conecta com esse nosso assunto de hoje. Ela diz que numa noite fria, 2 rãs saíram do meio da mata procurando alguma coisa para comer. E elas foram e chegaram no beiral de uma janela de uma casa. E quando elas chegaram no beiral da casa, elas imaginaram que dentro da casa tivesse comida, e elas pularam da janela para dentro da casa. Só que cada uma delas caiu dentro de um copo de leite. Conhece essa história, professor? Não. Elas caíram dentro de um copo de leite. Pum! Aí uma disse, meu Deus, caímos no copo, temos que sair daqui. Nós temos que sair daqui. Aí ela começou a lutar para querer sair do copo. Mas como que sai? O copo é liso. Não tem como você se apoiar para poder sair. E a rã, coitadinha, começou a lutar em vão. É uma luta em vão, querer sair dentro de um copo de leite sem ter um ponto de apoio. Mas ela ficou lutando para conseguir sair, enquanto que a outra rã disse, olha, eu não vou me desgastar, porque de manhã cedo, quando os homens acordarem e me virem dentro do copo de leite, eles vão jogar o copo fora. Então, eu estou viva. Não adianta eu me desesperar, eu vou esperar amanhecer, vou ficar aqui esperando amanhecer, e da manhã seguinte eu vou ser jogada para fora. A outra disse, não, eu vou lutar até o final. A outra, coitada, ingenuamente, luta a madrugada inteira, em vão, tentando sair do copo e não sai. Não sai. E a outra fica só deitada, esperando, e a outra se cansando. Quando chega no nascer do dia, a rã que se debatia estava cansada de tanto lutar. E quando ela diz, eu não aguento mais. Lutei a noite inteira e não deu certo, então agora eu vou morrer, vou desistir, vou cansar. Aí ela relaxa. Quando ela relaxa, ela sente que ela está numa coisa firme. Ela bateu tanto leite que ela fez manteiga. Aí ela se apoia na manteiga e ela pula do copo e sai. A outra, meu Deus, ela saiu! Então eu também consigo. Aí ela foi tentar fazer, já era de manhã, os homens chegaram, viram uma rã dentro do copo e mataram a rã. Essa foi a história. Tem muito a ver, reforça o que nós estamos falando. Reforça, ou seja, às vezes a gente não quer lutar, a gente acha que é confortável ficar esperando pela manhã porque vão nos jogar fora, e de manhã quem nos pega nos mata. Enquanto que aquele que lutou e sente que perdeu. Quando se dá conta, a nata formada deu condição de que a gente conseguisse sair. Então são circunstâncias para nossa reflexão, né? Em tudo isso, a gente não tomar, como falamos no começo da live, não tomar os aspectos literais daquilo que a gente está apresentando, mas os aspectos simbólicos, interpretativos, conotativos, que essa nossa leitura pode nos oferecer desse texto. Só para a gente fechar essa parte mais conceitual, eu queria resgatar aqui um aspecto que a gente até já comentou numa outra live, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, que é o grande texto do Oriente sobre a história de Krishna, que é a parte mais bela do Mahabharata, o Bhagavad Gita é uma história de guerra, tá? O príncipe vai para a batalha, e quando ele vê os homens armados para a batalha, ele diz para o conselheiro dele, eu não quero mais a guerra. Eu não quero enfrentar. Aí o conselheiro, não, você vai sim, você vai guerrear. E as pessoas, quando leem, dizem assim, como que o Krishna está propondo a guerra, está propondo a violência?
Mas essa guerra é a luta do homem velho, do homem novo contra o homem velho, é a luta interior. Os estudiosos do Bhagavad Gita são unânimes em afirmar que essa batalha que se trava entre os curuídos, não é curuídos, é porque em Esperanto é curuído. Pandavas e Kuravas. Pandavas e os que em Esperanto é Ido é descendente de, eu não tive a chance de ler em português. Mas os Kuru e os Pandava e os Kuravas. Então, os dois, na verdade, que estão em conflito, eles são parentes no passado. E ele não quer fazer a guerra, mas o Krishna, que representa aí o Senhor, diz, não, vai guerrear. Vamos ter que enfrentar. Então, é mais uma imagem simbólica da mesma coisa, o enfrentamento do homem das suas dificuldades. A criatura imatura, ela se esconde de trás dos lençóis quando ela percebe que ela cometeu um equívoco. E a maturidade é a capacidade de nós enfrentarmos os naturais desafios da existência para crescer. Se a gente não enfrenta, a gente fica num marasmo espiritual e acaba não desenvolvendo as nossas condições. E só para fechar essa fala, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas eu já vivi uma existência inteira nessa condição, vou ter que repetir essa mesma experiência? Repete. Tem uma história do livro Atravessando a Rua, do Richard Simonetti, que conta a história de uma mulher, Álvaro, que ela era uma trabalhadora espírita impecável, maravilhosa. E essa mulher, ela tinha um marido que era o único problema da vida dela, porque ela era uma mulher super dedicada, era uma mulher super voltada para a tarefa espírita, empenhada no centro espírita, mas o marido era um problema para ela. Só que ela disse, eu vou aturar até o final da existência. Ela viveu 40 anos casada com esse cara. Quando terminou os 40 anos, ela desencarnou. Aí conta lá na historinha do Sir Richard Simonetti, que ela foi recebida no plano espiritual e o pessoal deu parabéns a ela pela dedicação na doutrina, mas que ela tinha uma coisinha que ela precisava cuidar e que ela não havia cuidado e que ela iria precisar passar por essa experiência novamente. Ela, qual? Eu fiz tudo certinho. Esse é seu marido. Meu marido? Mas eu aturei ele 40 anos. E vocês ainda querem dizer que eu vou viver com ele de novo depois dos 40 anos que eu aturei? Não é possível. Aí o mentor, pois é, não era para aturar. Não era para aturar. A gente não tem que aturar as pessoas. Então a gente tem que trabalhar as relações. Ai, mas é difícil. Mas é para isso, papai. Não é para outra coisa. A existência humana, os embates, eles não são para outro motivo, senão o desenvolvimento das nossas virtudes. Então, na hora que eu vivo uma determinada experiência, que o Senhor me oferece um lar conflituado, um corpo com uma dificuldade, um drama qualquer, é para vencer. É para vencer. Né? E saiu para vencer. Né? É assim que diz no texto? E saiu para vencer. Então, se é para sair para vencer, a gente tem que sair com o propósito de tentar transformar. Às vezes a gente não vai vencer o lado de fora. Eu consegui, meu marido parou de beber. Não, às vezes a gente vai beber a vida inteira. Mas eu consegui a minha mudança interior. Então é a minha mudança que está em jogo. É eu não desistir da luta de mim mesmo. E quando o povo sinaliza a tentativa de manutenção na condição que eles estavam, é exatamente a representação simbólica de todo esse processo aí que a gente está comentando. E é bacana saíram para vencer, no hebraico é alanale. Então vamos subir para a elevação. Essa vitória é uma vitória espiritual, né? Que vai bem de encontro a isso que você está dizendo, Elahá, que é uma vitória sobre nós mesmos em uma guerra que nós vencemos contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades.
Agora, o que eu acho interessante, eu acho que o professor vai gostar, e você também, lá, mas eu já jogo para o professor comentar essa passagem aqui. Então, vamos dizer, o que o povo não queria? É entrar na terra de Israel. Então, esse povo vai ser castigado, entre aspas, lei de causa e efeito. Essa ação vai surtir um efeito para aquela comunidade, que é uma representação toda de nós mesmos. Dentro desse aspecto, a gente fala assim, qual vai ser o castigo? Então, eles não entram na terra de Israel. E eles permanecem aonde? No deserto, recebendo maná, andando com a coluna de fogo, com a coluna de fumaça. Aí você fala assim, mas que castigo é esse? Chega lá a criança e fala, você não vai jogar, você está jogando muito videogame, então o que você vai fazer? Você vai jogar muito videogame. Você vai jogar 10 horas de videogame por dia. Que castigo é esse? Agora aqui é interessante esse castigo. Porque em castigo eu estou dizendo entre aspas, tá? Lembre-se, lei de causa e efeito. Porque o castigo, entre aspas, a punição que o povo encontra é permanecer por mais 40 anos no deserto. Para cada dia que os espiões ficaram, se torna um ano no deserto. Muitas vezes a gente troca na vida a nossa compreensão egoística, a inteligência extremamente limitada por tudo aquilo que Deus está proporcionando dentro da sua suprema inteligência. Então, o que eu estou querendo dizer? O Elahá colocou para a gente, às vezes a pessoa nasce com uma limitação física, às vezes a pessoa tem determinados problemas na vida, e a gente acha que fugindo desses assuntos, a gente vai encontrar um caminho melhor. Mas a escravidão fluídica, as nossas próprias imperfeições, permanecermos com aquelas imperfeições para que nós venhamos a obter a força necessária para nos libertarmos, é o maior de todos os castigos, entre aspas. Aquilo que Deus proporciona é falar, olha, você não quer a inteligência divina? Você não quer a sabedoria dos espíritos? Você não quer o amor proporcionado no Evangelho? Você não quer o perdão? Permaneça 300 anos como obsessor. Permaneça mais tempo no seu vício físico. Permaneça mais tempo nos seus vícios morais. As consequências e as infelicidades que nós vivemos é o castigo que nós mesmos proporcionamos com a lei de causa e efeito. Então, o que Deus está falando é a lei divina propõe um caminho melhor. Mas amadureça para merecer, né? Você escolhe o caminho que você quer seguir. Então, entre aspas, o castigo, do ponto de vista superficial, parece que é a vontade deles. Mas, na verdade, o maior de todas as dificuldades que a gente encontra nas nossas vidas, e sem sombra de dúvidas, não caminharmos na lei divina. Olha o livro Há 2000 anos, que eu não gosto muito de comentar desse livro, né? E a gente vê senador Publio Lentulus agravando a cada dia, a cada fase, a cada momento, as suas experiências e trazendo consequências sempre mais e mais nebulosas, mais dificultosas, mais graves à sua vida. Ele chega ao extremo onde ele fala, agora eu quero lutar pela terra prometida. Então agora eu vou nascer como Nestório, eu vou nascer como escravo, eu vou nascer como judeu, eu vou nascer como aquele que eu desprezei. Através da reencarnação, 50 anos depois, ele, depois de despertar a consciência, percebe a maior de todas as bênçãos. É andar junto à lei divina. É andar junto ao amor de Deus. É andar junto com as provas que nos são dadas sem a rebeldia. Porque André Luiz nos fala, é muito difícil ou quase impossível atender ao rebelde. Não ao que tem dor, mas ao rebelde. E aqui é a representação da rebeldia desse espírito. Então, professor, vou passar para o senhor.
Olha, eu gostaria de endossar tudo que você falou aí. Se você não quer ir, fique aí. Agora aguente as consequências. Tá certo? Essa é a... esse é o resumo de tudo que a gente falou. Mas aqui tem uma parte desse capítulo 14, a partir do versículo 11, o que Deus diz a Moisés, o que o Eterno diz a Moisés: até quando me irritará esse povo? E até quando não acreditará em mim, com todos os sinais que fiz no meio deles? Eu o ferirei com mortandade, eu os exterminarei e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ela é, ou do que ele é. E disse Moisés ao Eterno: tomando conhecimento os egípcios de que irás matar esse povo, ao qual fizeste subir com tua força no meio deles, e eles souberam que tu, o Eterno, estás no meio deste povo, e que a face lhe aparece. Tu, o Eterno, e a tua nuvem está sobre ele. E em coluna de nuvem tu andas diante dele de dia, e em coluna de fogo à noite. E se matares esse povo, como a um só homem, falarão as nações que ouviram a tua fama, dizendo: por não ter o Eterno poder para trazer este povo à terra que ele jurou, degolou no deserto. E agora, aí vem Moisés: rogo que engrandeça a tua força, ó Eterno, como falaste, dizendo: o Eterno é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa iniquidade e rebelião, e não livra o culpado que não faz penitência. Visita o delito dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações. Olha, eu queria pedir a ela, para ele ler só esse versículo 18 no Esperanto. Você tem aí, meu filho? Tem condições? Eu acho que eu tenho aqui, até... E está a tradução desse versículo 18. Tá, eu já vou localizar aqui, professor. Me dê um segundo. Vamos orar a Deus. Nosso avô vai fechar, venake, loinake, oked avon avot albanim al ele revim. Ok? Isso aqui no hebraico. Agora vamos ver. O Esperanto diz: La eternulo estas uma paciência muito longa. Cai multe favor cora. E tem o coração muito bondoso, muito favorável o coração dele. Li pardonas culpon, cai crimon. Sim. Ele perdoa a culpa e o crime, sed antau li neniu essa sem culpa. Embora diante dele ninguém seja sem culpa. Li punas la culpon del patroi sur filoi kai nepoi. Ele pune a culpa dos pais sobre os filhos e netos en latria kai kvara generatio. Na terceira e na quarta geração. Então, aqui no Esperanto, que é traduzido diretamente do hebraico por Zamenhof, é dito na terceira e na quarta geração. Mas eu estava lendo em português assim, até a terceira e a quarta geração. Traz até a terceira. O que é contrário à reencarnação. Original. O pai não paga pelo filho, como diz aqui, é o 18. Então, aí ele está dizendo que o filho pode voltar como neto. E como neto, ele vai colher o que plantou como avô. Porque o filho ele nunca pode ser pai dele mesmo. Ele só volta a partir da terceira geração e não até a terceira geração, o que anula essas traduções, a reencarnação que está explícita nesse versículo do Números 14, 18. Então, me chamou muita atenção quando eu li isso aí. Eu acho que a gente não poderia deixar de registrar nesse capítulo que Deus dá a oportunidade, cobra a partir da terceira, o sobre, porque ali al é sobre em hebraico, sobre a terceira, quarta e até 1000 gerações, como está lá no Êxodo. Eu acho que vocês, quando passaram por lá, falaram disso. Denise, eu queria fazer, antes que você fizesse algum comentário, eu queria que você lesse para nós aí
da pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos, o penúltimo parágrafo. Pergunta 1009, na resposta, o penúltimo parágrafo, só o penúltimo parágrafo para nós. Que é o castigo? Isso. O que é o castigo? A consequência natural... O que é o castigo, Álvaro? derivada... O que é o castigo, Álvaro? Olha só o que é o castigo. Pode A ler. consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura a se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta não é eterna. É lhe negar toda a razão de ser. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque assim, a gente ouve falar, Paulo porque de Deus Tarso, castigou. É, Paulo de Tarso que responde isso aí. Então, isso é fantástico, isso aí. Sim, olha, o Gustavo Silveira está colocando que a questão 1009 tem mais de uma resposta. Essa é a última delas. Quem assina é Paulo, o apóstolo. E esse é o penúltimo parágrafo da resposta. Muito bom. Só para poder lembrar quando... É que o Álvaro estava falando sobre castigo, né? Eu lembrei. E a gente, quando lê esse texto, a gente poderia falar assim, mas logo depois morrem 13 mil, 15 mil, não me recordo como está no texto. Mas uma turma vai entrar lá na Terra. Não, então vamos entrar. Já que é assim, então vamos entrar. E não se prepara. E perde a guerra. Eles são mortos por parte da população que ele estava. Fala, mas isso é muito sangrento. Mas, na verdade, é um movimento íntimo. É o seguinte, eu por rebeldia, mantenho meu espírito rebelde, tenho que enfrentar uma guerra íntima. Fala, então você quer saber? Eu vou de qualquer jeito. Você vai perder a guerra. Porque o que Caleb fez foi se jogar sobre os túmulos, pediu auxílio dos espíritos superiores. O que Yoshua fez foi ter Moisés ao tempo todo fazendo sua prece, e ele teve medo, ele pediu para Deus. Então é um movimento íntimo de preparação. Diante da vida, diante da evolução, nós só vencemos com esforços. Então, parte foi por obrigação para a guerra. Quem vence a guerra é quem se prepara, quem encontra a razão da prece, a razão da luz de Deus na sua vida. Quem encontra a razão da evolução espiritual. E é o que você falou, eu vou suportar, né, na história que você contou. Vou suportar aqui meu esposo. Não é suportar. Não é assim que nós crescemos espiritualmente. Mas o professor Severino estava falando uma coisa. Vamos ouvi-lo, que eu acabei cortando. Não, eu queria dizer que o que a gente chama de castigo aí, que Paulo está chamando nessa questão 1009, chamemos de colheita. Não é? Dentro da lei de causa e efeito é a colheita, o castigo é a colheita, não é? As pessoas colocam ainda esse nome, porque Paulo colocou aí, porque muita gente entende que é um castigo de Deus para despertar você. Sim, é um castigo, mas é a chicote. Você só desperta no tripalho, né? Que é o chicote romano, aquele de 3 pontas daí, e vem o tripalho que girou a palavra trabalho, né? Porque as pessoas acham que trabalho é uma punição, quando na verdade é uma espécie de oração, é uma prece da nossa vida. Isso é um trabalho que seríamos, né? Agora, Álvaro, dentro disso que você acabou de falar do Caleb, o pano de fundo dele também não seria a fé? A fé, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas. A fé, com certeza. Quer ver? Tem um momento aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. A fé inabalável, maturidade espiritual, humildade, resignação, força de propósito, a prática ativa no bem, entendimento da providência divina, a fé apocalíptica no sentido de que eu sei que tudo isso vai passar, eu vou me manter firme, porque eu sei que o que me espera lá na parábola do rico e o Lázaro é o seio de Abraão. A indulgência,
porque ele não condena a ninguém, não condena o rico, a Caleb não condena, vamos dizer, a ninguém nessa situação, a benevolência e o perdão. Esse é o pano de fundo de Caleb, de Lázaro, de Gideon, de Gideão. É que isso está no nosso livro, né, professor? No segundo volume a gente vai colocar isso. Então eu tirei de lá. Mas a gente coloca esses elementos todos. Isso, exatamente. E aí a gente pode se lembrar de alguém que cai muito bem nessas colocações que você colocou aí, e é Francisco Cândido Xavier. Ele era tudo isso. Bem lembrado. Bem lembrado. Vida de sacrifício, né? Tudo. Anulou a si mesmo a serviço do outro. Apesar de toda a aridez do deserto que foi sua vida, né? Solidão, doença, limites. Pessoalmente, ele não tinha nada. Mas tudo que ele produziu foi para os outros. E um homem incompreendido por nós na Terra, ele era compreendido por Jesus, né? Exatamente. E é interessante, né? Até ontem, eu estou em Campo Grande, ontem estava na casa do seu Carlos. E nós fizemos a outra live. Inclusive, hoje era para eu estar lá para o senhor conversar com ele, professor. A gente já está por lá. E a gente ainda comentou da história que foi contada pela dona de Norá, que cuidou do Chico por muitos anos. Chico. E ela contou que estava certa feita na cozinha e o Chico sai assim, em prantos, chorando. Estava ela e o Eurípedes, filho do Chico. E elas perguntam: o que foi, Chico? Eu acabo de receber a visita de Jesus e de Maria Santíssima no meu quarto. E ele estava emocionado com aquilo. Então, Lázaro, perdão, não tinha ninguém nesse mundo. Ele era incompreendido, porque a maioria de nós, não vou dizer todos, procurava o Chico por alguma coisa. Não ia levar nada, sempre para buscar. Então, Lázaro, ali na porta do rico, ele estava sempre sozinho, sempre solitário aos olhos do mundo, por mais que o Chico tivesse multidões que o perseguissem. Eu não estou julgando ninguém, eu tenho muitas pessoas como o seu Adelino e Dona de Norá, que muito amaram e amam o Chico. Mas compreender aquele espírito de sacrifício, compreender aquele espírito que incessantemente trabalhou, aquele espírito que travou as maiores guerras internas para vencer a si mesmo, e desde a sua infância, com 5 anos de idade, quando tomava aquelas garfadas da sua madrasta, teve que aprender a perdoar, teve que aprender a amar, teve que aprender a ser Lázaro. E só aqueles que podiam consolar, só aqueles que podiam levar o que talvez ele precisava, eram os espíritos superiores. E nessa história, a figura de Maria e de Jesus ali fazendo com que todo aquele sacrifício tomasse a proporção. Álvaro, nesse mesmo plano, a gente sente o desabafo de Paulo na sua carta aos Coríntios, né? Quantas vezes fui açoitado, preso, apedrejado, incompreendido pelos meus próprios irmãos e companheiros desse cristianismo, dessa filosofia deixada por Jesus. Ele só, né, passou tudo que passou, e foi até o fim com muita honra, intrepidez, com garra e com denodo. Mas ele disse uma coisa depois: em tudo isso que eu passei,
o Cristo estava comigo. Então, o que a gente precisa é se leve realmente pôr o nosso coração em sintonia com o Cristo. Nada mais. E professor Denise e Elahá, quem está nos acompanhando, muitas lições belas nos traz essa lição. Mas por esse exemplo que o professor trouxe, do Chico, de Paulo, e a gente tentou, né, relembrar nas tantas histórias de sacrifício em poucas palavras. Eu acho que talvez seja um dos mais importantes ensinamentos para cada um de nós. Porque a gente adora ver o Elahá falando todos os dias. A gente adora a sua presença, Denise, conosco. Os espíritos, professor Celestino, com as suas viagens. O professor não tem mais 18 ou 36 anos como eu tenho. E a gente sabe dos sacrifícios. E cada um de nós tem buscado entregar um pouquinho de si na doutrina espírita. Mas a conquista da Terra Prometida, a conquista do maior de todos os tesouros, não vai ser em méritos que a gente vai carregar por essa terra. Porque todo médium tem mandato mediúnico de sacrifício, tem a incompreensão do mundo. Todo verdadeiro cristão vive em constante combate com a sua natureza animal, com o nosso passado. Francisco de Assis encontrou caráter anímico que levou ele à Perúdia, a uma guerra. Ele encontrou esse caráter anímico que ainda habita o seu espírito na condição daquele que vem para reconstruir, entre aspas, a igreja, o cristianismo como um todo. Então, todos nós, se somos chamados e fomos chamados à doutrina espírita, não é para que recebêssemos louros, aplausos, presentes, mas aquele que bem trabalha, recebe mais trabalho. Aquele que vence a si próprio, encontra uma guerra ainda maior, com uma imperfeição e com uma dificuldade que vai trazer um ensinamento ainda maior. Eu acho que o maior de todos os ensinamentos, ou um tão importante quanto, é que se nós estamos nessa live, fomos e somos trabalhadores espíritas, é porque nós temos muito a trabalhar, muito a lutar, muito a vencer. E a gente precisa do contato com os espíritos superiores, como fez Caleb. A gente precisa da prece, a gente precisa da instrução, a gente precisa do contato com aqueles que nos dão força. Elahá, professor Celestino, Denise, tantos amigos, o Robson Bin, tantos amigos aqui nessa live, eu não tenho nem condição de dizer todos. Mas a gente precisa de contato com amigos que nos fortaleçam nessa caminhada e que sempre nos recordem. Quando eu caí, Elahá, professor Celestino, Denise, lembra assim, quando cair não, quando eu falhar, eu nem levantei ainda. Lembra, Álvaro, você um dia falou, a luta seria maior à medida que o trabalho aumentasse. E à medida que o trabalho aumentasse, não espere compreensão, não espere a gratidão dos homens do mundo, mas o sacrifício necessário para que nós venhamos a viver o Evangelho. Então, eu acho que eu diria isso se eu pudesse falar alguma coisa mais da história de Caleb, da Terra Prometida e da nossa responsabilidade como espíritas cristãos que somos. Agora, Álvaro, você faz a nossa prece de encerramento? Faço, claro. Pedimos a Deus, nosso Pai, que possa derramar suas bênçãos de luz, que possamos sentir o amor, que possamos viver a tua misericórdia e que possamos sempre
por recebermos a tua bondade e a tua luz, espargir igualmente atos luminíferos e a bondade divina através de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossas palavras. Que possamos recordar todos os dias quão grande tem sido a oportunidade de servirmos na doutrina dos Espíritos e de obtermos as bênçãos claras das vozes que têm nos instruído com tanta clareza desde os tempos da codificação, junto a Allan Kardec, que então lançava sobre esse mundo um acesso irrestrito a todos que queiram, os caminhos para edificarmos a base de entendimento, porque vivemos com tantas provas, com tantas expiações, com tantas dificuldades, e por longos períodos, talvez, para a maior parte de nós, estivesse encoberto, sem o descortinar do entendimento espírita. Senhor, as bênçãos que temos recebido são investimentos de luz ao nosso espírito, e que possa essa luz se multiplicar e brilhar em nosso dia a dia, nas situações corriqueiras, nos momentos onde somos convocados à luta íntima, a vencermos ainda tendências milenares, seculares, que ainda acompanham o nosso espírito e a humanidade, para então vivermos o propósito pelo qual nos encontramos nessa terra. Edificar em nossos espíritos a regeneração, viver o amor do Evangelho do Cristo e espalhar, na forma do exemplo, toda a luz, que assim também, como imagem e semelhança de Ti, possamos acender e brilhar. Agradecemos a oportunidade da compreensão, da instrução da doutrina dos Espíritos. Muita paz a todos. Uma ótima noite. Que assim seja. Que assim seja.